Governador Jorginho Melo vai a Brasília tentar os recursos necessários para a construção do túnel do Morro dos Cavalos. E você vai ver também. Obesidade pode chegar à epidemia no Brasil em 2030. O golpe do FGTS também foi desmantelado no país. Prefeitura de Criciúma fala sobre desvios em rotas de trânsito na cidade devido a mais uma obra grandiosa na região da Próspera. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje é 23 de abril de 2025, quinta-feira, de tempo bom em todo o sul catarinense, temperatura na casa dos 24 graus. E hoje o assunto que percorre todos os noticiários nacionais, infelizmente, são as fraudes. E olha só, os descontos irregulares nas aposentadorias e pensões pagas pelo INSS foi um esquema armado e desmantelado pela Polícia Federal, que está tentando aí nesta quarta-feira, em 11 estados, mais no Distrito Federal, fechar essas quadrilhas, essas ações. As entidades investigadas estavam descontando, sem autorização, um valor que já é estimado num montante de 6,3 bilhões com B mesmo, bilhões de reais no país. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi afastado das suas funções nesta quarta-feira após a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investiga fraudes em benefícios concedidos a aposentados e pensionistas. Ele é servidor de carreira do INSS desde 2000 e filiado ao PSB, indicado ao cargo pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e foi alvo de buscas da operação. Alessandro Stefanuto, ao todo, segundo a PF, mais 6 servidores públicos foram afastados durante a operação. Ainda de acordo com investigadores, a fraude do INSS partiu de entidades que representavam aos aposentados e pensionistas. Na prática, elas descontavam irregularmente parte de mensalidades associativas aplicadas sobre benefícios previdenciários. A polícia ainda não detalhou como o esquema funcionava na prática, mas informou que tinha relação com mensalidade associativa aplicada sobre o benefício de previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS. O rombo já chega na casa de mais de 6 bilhões de reais. Entrevista coletiva que ainda está acontecendo em Brasília, na sede do INSS, qual que é a partilha, para depois a gente falar de outro golpe ainda, só um pouquinho, ó. O que aconteceu nesse golpe? Lá no extrato do INSS, você que não tem essa mania de olhar, você é aposentado, pensionista que está me ouvindo agora, vai lá e observa. Se tem um valorzinho descontado ali sem você saber. Claro, se você fez empréstimo, aquele consignado, tudo certinho, claro que você tem que pagar. Mas se vem um valorzinho ali destinado a uma ONG, destinado a uma ajuda para advocacia, ajuda para alguma coisa que você não tem noção, você está incluso no golpe. Então, de grão em grão, em 4 anos de investigação, eles chegaram a mais de 6 bilhões de reais. É o rombo que está se calculando em aposentados e pensionistas em todo o Brasil. De acordo com a entrevista coletiva da Polícia Federal agora há pouco, eles ainda vão fazer, os ajustes nessa operação. Ela continua em 11 estados, mais no Distrito Federal, e vai ainda se ter um montante de quantas ações já foram colocadas contra o INSS. Por quê? O INSS faz parte, porque ele que paga, ele que dá autorização para pagar para essas entidades. Se elas não existem, elas são fraudulentas, por que o INSS está repassando? Então, tudo isso vai ser averiguado, isso vai ter muito pano para manga, como a gente diz no popular, mas se você tem esse desconto, se você tem alguma dúvida, procure a agência do INSS, vá lá no aplicativo, tire qualquer tipo de desconto que você tem ali, tem essa pretensão, e aí você
busca informação para não ser mais um lesado, ou então recuperar o que já foi lesado, porque aqui em Criciúma tem casos como esse, o PROCON já investiga isso desde o ano passado. E olha só, mudando só um pouquinho de assunto para a gente respirar, porque eu já volto a falar de golpe. O governador Jorginho Melo está participando hoje de uma reunião com os ministros do transporte, com o ministro do transporte, o Renan Filho, em Brasília, onde a pauta prioritária é, claro, o Morro dos Cavalos e a otimização do contrato de concessão da BR-101 Norte, que também se fará presente nesse encontro. São os representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e os políticos que fazem parte do Fórum Parlamentar Catarinense. Recentemente, o governador anunciou autorização para o estudo de viabilidade de construção de um traçado alternativo na região do Morro dos Cavalos, com a construção de um contorno viário, além da intenção de pedir que o governo federal invista parte dos recursos aportados, ainda lá na gestão do Carlos Moisés, na execução dessa obra. O valor seria de aproximadamente 380 milhões de reais. Até amanhã a gente também vai ter novidades sobre isso, que é uma pauta que a gente está batendo bastante aqui no estado e que uma hora ou outra também vai ter que ser resolvida. E olha só, um esquema que já desviou mais de 2 bilhões de reais, a maioria, sabe de quem? De vítimas de beneficiários dos programas sociais do governo federal, que fazem as movimentações pelo aplicativo do Caixa Tem. Foi outro esquema desmantelado pela Polícia Federal essa semana. A investigação apontou a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal no esquema que desviou mais de 2 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o esquema contava com fraudes sofisticadas, movidas por mecanismos digitais e acessos oficiais. Com o auxílio de funcionários da Caixa, que repassavam dados sigilosos e fundamentais, os criminosos conseguiam invadir o sistema do Caixa Tem. A PF informou que teve servidor envolvido que foi além e sacou dinheiro pessoalmente na boca do caixa a mando do grupo. Para montar a fraude, os criminosos acessavam em páginas ilegais na internet milhares de CPFs e passavam a identificar quem tinha benefícios ativos. Esses dados eram repassados aos funcionários da Caixa, envolvidos no golpe, que alteravam os cadastros das vítimas no aplicativo Caixa Tem, substituindo os e-mails dos beneficiários por outros controlados pela quadrilha. Assim, eles conseguiam gerar novas senhas. Com isso, os criminosos passavam a ter controle total sobre as contas, faziam transferências por Pix, pagavam boletos ou sacavam o dinheiro. Como os valores dos benefícios não são tão altos, para conseguir mais dinheiro, a quadrilha ficava sempre repetindo o golpe. Precisava acessar o sistema do caixa centenas de vezes por dia. Para isso, usava um software que faz um computador acessar e controlar muitas contas ao mesmo tempo. Gente, é golpe atrás de golpe. Cuidado! E se você se sentir lesado, aí, sentir com dúvida, como eu disse, ou procura a agência do INSS, no caso dos aposentados e pensionistas, da Caixa, no caso do FGTS, tire suas dúvidas, não durma com dúvidas para você não ser lesado também. A seguir, epidemia de obesidade deve chegar ao ápice em 2030 no Brasil. Uma da tarde, 27 minutos. De acordo com o último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Botox, como é popularmente conhecido, foi aplicado em 9,2 milhões de procedimentos no mundo. Em 2022, no Brasil, foram mais de 433 mil aplicações, o que representa 44,6% do total de tratamentos estéticos que não envolvem cirurgias. A toxina botulínica se destaca no pódio dos procedimentos estéticos não cirúrgicos para quem deseja eliminar rugas e linhas de expressão. De acordo com o último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Botox, como é popularmente conhecido, foi aplicado em 9,2 milhões de procedimentos no mundo em 2022. No Brasil, foram mais de 433 mil aplicações, o que representa
44,6% do total de tratamentos estéticos que não envolvem cirurgia. Mas tamanha popularidade resultou em mais casos de complicações. É o que aponta um estudo liderado por pesquisadores da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, publicado recentemente nos Anais Brasileiros de Dermatologia, após analisar 50 pesquisas internacionais sobre o uso estético da toxina, publicadas entre 2017 e 2022. Os pesquisadores concluíram que ele não pode ser classificado como minimamente invasivo. Para uma das pesquisadoras, a intensa popularização desses procedimentos e a dificuldade de elaborar diretrizes baseadas em evidências tornam os casos de complicações um problema de saúde pública. Outros especialistas concordam. O maior número de procedimentos realizados acarreta uma maior incidência de complicações secundárias, principalmente quando o número de profissionais sem especialização ou experiência adequada que realizam as aplicações também cresce. A maior parte dos efeitos colaterais costuma ser leve e transitória, como hematomas, inchaço e dor no local da injeção, mas também podem ocorrer casos de pitose palpebral, que é a queda da pálpebra superior, assimetria das sobrancelhas e alterações oculares, como visão dupla e incapacidade de fechar os olhos. Além disso, podem surgir infecções no lugar da aplicação, além de dor de cabeça, náusea e quadros alérgicos. Em casos mais raros, há risco de reação anafilática. As complicações podem ocorrer devido a diversos fatores, como aplicação incorreta, uso de produtos não regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diluições inapropriadas e pouca capacitação do profissional. Consulte sempre um profissional capacitado para fazer essas aplicações, né? Olha só, as inscrições para o primeiro semestre do programa Universidade Gratuita terminam hoje às 7 horas da noite. Os estudantes interessados devem fazer o cadastro no sistema e entregar os documentos comprobatórios para a instituição de ensino superior no qual estão matriculados para análise e validação. A etapa seguinte será entre os dias 24 de abril e 5 de maio, que nessa fase serão liberadas as consultas e impressões de cadastros aos estudantes. Caso haja necessidade de alteração ou correção dos dados informados na inscrição, os estudantes poderão fazê-las entre os dias 6 e 8 de maio até as 7 horas da noite. Não esqueça, não perca as datas. Olha só, uma doença que mais cresce, a doença, melhor dizendo, que mais cresce no mundo, não é diferente aqui no Brasil. A obesidade vem se mostrando em uma crescente assustadora, onde em 2030 mais de 119 milhões de brasileiros podem ter sobrepeso. Segundo a previsão realizada pela Federação Mundial da Obesidade, o número de brasileiros adultos com um índice de massa corporal elevado pode atingir 119 milhões até o ano de 2030. O estudo feito pela federação aponta que 68% da população adulta no Brasil pode apresentar o IMC acima de 25 quilos por metro quadrado. O número é considerado como sobrepeso, e uma parcela significativa vai superar os 30 quilos por metro quadrado. A faixa sinaliza a obesidade. Os dados mostraram que a quantidade de homens com o IMC alto pode subir de 38,5 milhões em 2015 para 55,8 milhões em 2030. Já entre as mulheres, a previsão é que o número passe de 41,4 milhões para 63,3 milhões em 2030. Além disso, o estudo aponta que a obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, derrames e alguns tipos de câncer. No ano de 2021, o Brasil registrou 60.913 mortes prematuras relacionadas ao índice de massa corporal elevado. O Brasil está entre os 17 países com mais políticas voltadas ao combate à obesidade. Isso inclui diretrizes para o controle do IMC, inatividade física e doenças crônicas. Estudos e especialistas alertam que a obesidade não é causada apenas por escolhas individuais, como também reflete fatores como a má alimentação e dificuldades de acesso a espaços para a prática de exercícios físicos. 1h32. Enquanto muitos buscam alternativa para a geração de energia, quase 3 milhões de brasileiros continuam na idade da lenha. Isso mesmo, gente. Sem a derrubada de árvores, eles podem ficar sem até ter o que comer.
Apesar da expansão da distribuição de energia no país nas últimas décadas, ainda há cerca de 12 milhões de domicílios que usam lenha para preparar comida. Além de várias dificuldades, o combustível gera fumaça nociva aos pulmões. Neste mês, a plataforma Transição Justa e a Agenda Pública, organização que atua em favor do aprimoramento dos serviços públicos no país, divulgaram a pesquisa Pobreza Energética no Brasil, com dados e depoimentos de pessoas que dependem do carvão e da lenha no cotidiano. A análise concluiu que crianças mais vulneráveis e mulheres, responsáveis pela maioria dos lares, são quem mais sofrem com essa situação. Segundo as estatísticas do IBGE, pouco mais de 17% dos domicílios no Brasil ainda utilizam lenha ou carvão em 2022. Os números indicam padrões e variações regionais, com o norte sendo a única região onde o carvão e lenha são mais usados no preparo da comida do que energia elétrica, atrás apenas do botijão de gás. No Nordeste, carvão e energia elétrica têm importância semelhante, enquanto no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, a lenha é muito menos usada que outras duas fontes de energias. Nos últimos anos, acompanhando o petróleo, o preço do gás disparou no mundo, o que dificulta ainda mais a vida de quem depende de fontes diferentes da energia elétrica para usar o fogão. Segundo a pesquisa, em 2019, a metade mais pobre da população era responsável por 80% do consumo de lenha para preparar suas refeições, principalmente na área rural. A queima de lenha emite dióxido de carbono em níveis comparáveis aos do setor de aviação. Quando a fumaça tóxica entra no pulmão e na corrente sanguínea, pode causar pneumonia, doenças cardiovasculares e câncer no pulmão. Segundo especialistas, uma das ações para reduzir o problema é a instalação de cozinhas comunitárias em zonas vulneráveis e a ampliação de acesso a gás de cozinha. Recentemente, o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei Gás para Todos, que prevê descontos para botijões. A gente aqui no Sul está acostumado fogão a lenha ali como um momento de família, mas eles não, né, gente? É extrema pobreza mesmo. Voltando aqui para a nossa região, os motoristas devem ficar atentos a uma mudança significativa no trânsito a partir de hoje, em algumas ruas em Criciúma. A Rua Imigrante Poloneses, que liga o bairro Próspera ao São Luís, estará interditada até sexta-feira, devido às obras da terceira parte do binário da Avenida Carlos Pinto Sampaio. Com a integração, quem trafega pela Rua Miguel Patrício de Souza vai seguir a linha 3 Ribeirões para prosseguir o trajeto. Mas quem vai explicar melhor para a gente agora é o Sargento Edno, que é o superintendente da DTT, que tem mais esclarecimento para a gente. Do desvio da Imigrante Polonesa. Você que está vindo da Miguel Patrício de Souza, Próspera, em direção ao São Luís, a Imigrante Polonesa vai ficar interditada por 3 dias. Você pode conduzir o veículo em direção a Miguel Patrício de Souza, lá à frente, pegar a direita na linha 3 Ribeirões, ou a esquerda, que vai para Ana Maria, ou seguir reto, que vai do bairro Renascer, que vai sair na rodovia Luiz Rosso, ou a direita na linha 3 Ribeirões, que vai dar acesso também à rodovia Luiz Rosso. Peço a compreensão de todos os criciumenses. De quarta-feira até sábado pela manhã, a Imigrante Polonesa ficará interditada. Então, gente, tem que prestar atenção quem usa essa rota e, se puder, faz a alternativa, né? Fazer o quê? Vai pegar lá a Pedro Silva, lá no centro de Criciúma, sobe lá o estádio e vai-te embora ali pela Luiz Rosso. Evita esse trajeto aí, porque além das obras, que a gente sabe que vai durar um pouco, tá quase 2 anos para tudo ficar pronto, essa segunda parte do binário, tem buraco também, né? Então, é paciência. Buraco, trânsito, horário de pico, tudo mais. Então, se puder, vai por outro canto. A seguir, mutirões, conscientização e outras ações da Diretoria do Meio Ambiente de Criciúma.
tarde, 42 minutos, de volta com o nosso Informe Região. Hoje com uma convidada especial aqui no estúdio, a diretora do Meio Ambiente do município de Criciúma, Anne Kessler Bittencourt, Fortunato Bittencourt, que vai conversar com a gente sobre as ações que estão acontecendo envolvendo a pasta. Está tendo mutirões, tem reformulação do horto, enfim, são algumas ações que estão começando agora, né, já que vocês reformularam o mandato também, né, tu veio para a diretoria, né, Anne, e estão fazendo com que as pessoas se movimentem em prol do meio ambiente aqui da cidade, né? Obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigada, Michele, obrigada pelo convite, uma ótima tarde a todos que nos assistem. Sim, nós estamos fazendo com que a população ela esteja junto conosco nesse governo, ela sinta que a cidade pertence a ela, as pessoas têm que saber que a cidade pertence a nós, né? Nós devemos dar a nossa contribuição para o meio ambiente, fazer a nossa parte, não deixar tudo por conta do governo, porque fica muito melhor. E vocês começaram, né, com o incentivo dos mutirões de limpeza. O que a gente observa é que não tem como. Os bairros principalmente são os mais afetados, o povo sai jogando tudo em qualquer canto. Nem só bairro afastado, central também. Viu um terreno baldio, o pessoal joga qualquer coisa ali. Não tem um cuidado com o descarte. E isso é maléfico para toda a sociedade, não é só para aquele que espertão que jogou lá. Vai ter que pagar alguém para limpar, vai ter que ter um mutirão, o dinheiro público vai sair de alguma forma. Era mais fácil levar no que já é pago, né? Que são os pontos de recolhimento certos, né, Anne? Hoje nós temos o Ecoponto, ele fica localizado lá no bairro Sangão, lá ao lado da usina de asfalto. Lá nós funcionamos das 7 da manhã às 17 horas da tarde, todos os dias, com exceção de sábado e domingo. Mas lá nós recebemos móveis inservíveis, lâmpadas, pilhas, baterias, lixo tecnológico. Então o município pode levar lá. Além disso, nós temos vários pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade. São pontos para recebimento de materiais recicláveis. Nesse ponto, o munícipe pode levar seu material, pesar e esse peso contabilizar para bater na taxa de lixo do próximo ano. Eu ia te perguntar justamente desse projeto, que eu tenho essa curiosidade. Ele está funcionando ainda? Porque aqui a gente está na Próspera aqui. A gente tinha um ponto aqui bem do ladinho da TV, hoje não temos mais. Verdade. Como é que ele ficou, esse projeto? Porque aí a gente acabou não vendo, porque o que a gente não vê também vai passando desapercebido, né? O projeto ele continua, é o projeto Jogue Limpo com a cidade. Nós trabalhamos com parcerias de entidades públicas e privadas. Aqui era uma entidade privada que acabava cuidando do ponto e fazendo a manutenção. Como nós ficamos sem essa parceria, o ponto não está mais. Mas nós temos diversos pontos na cidade. No site da Prefeitura de Criciúma, o município pode acessar lá quais são os pontos. Por exemplo, o ponto mais próximo daqui é ali o Parque das Nações, a título de exemplo. Mas, de fato, o município pode levar, pesar o material e abater até 50% da taxa de lixo do próximo ano. Que é uma situação até nessa troca de estudos ali no começo do ano, que eu observei até na lixeira do meu prédio. A quantidade de apostila, de material que não dá para aproveitar porque já está rasurado, enfim, não dá para passar para outro aluno, principalmente de escola particular, que tinha no lixo um dia, e eu falei assim, meu Deus, o que vai fazer? Vai para o aterro? Né? Eu não sei se o nome é aterro ainda, aterro, né? Vai para o aterro, porque onde que a gente vai jogar? E já estava sujo, já tinham misturado, senão eu também teria tirado para levar para algum outro canto. Mas, e tem separação, tá? Lá no meu prédio tem separação de lixo. A pessoa que jogou porque quis. Mas mesmo assim, são tipos de campanhas que podem também estar incentivando, né, Anne? Sim, e além disso, isso é importante não só para o meio ambiente, mas esses materiais que são separados, eles são levados para a associação e cooperativas de catadores. Lá tem mais de 30 famílias que sobrevivem disso, da venda desse material. Então, por que não ajudarmos o meio ambiente, né? Claro. Fazer com que o aterro ele tenha uma vida útil muito maior. Quanto menos resíduo nós encaminharmos para lá, o aterro vai ter uma vida útil maior. Além disso, se nós encaminharmos esse material para reciclagem, eles vão vender, vão sustentar suas famílias e aquele material vai ser reaproveitado e não vai ser retirado novamente do meio ambiente. Então, olha só quantas pessoas, quantas entidades serão beneficiadas. Tem algum projeto de ter mais um ecoponto de recolhimento para tirar isso, não ficar tão longe, né? Porque também muita gente reclama, é lá no Sangão. Enfim.
Inclusive, nós estamos fazendo essa experiência essa semana aqui na Próspera. Estamos com um mutirão, com o gabinete itinerante da Prefeitura de Criciúma, com esse mutirão que terá uma ação muito importante no sábado, a partir das 8 da manhã. Então, nós estamos com 3 pontos de entrega voluntária. Aqui na Praça da Chaminé, no Colégio Francisco Skrabski e no CRAS do bairro Argentina. Então, quem mora aqui nas redondezas da Próspera, aqui na região, pode levar esses materiais inservíveis, sofá, geladeira, fogão, lixo eletrônico, materiais recicláveis, nesses 3 pontos. Nós estamos fazendo esse teste e justamente a nossa ideia é expandir o ecoponto para mais regiões da cidade, inclusive com a colocação de drive-thrus, que são os locais onde a pessoa só passa com um veículo, deixa seu material e já segue a vida, digamos assim. Então, nós estamos com algumas ideias que ainda serão implantadas este ano. Tirando de Criciúma, assim, só para a gente depois mudar de assunto, a ideia de Sara, que foi junto com a feira, né? E eles recolhem ali, dali já tem o Vale Feira, no caso deles, eles usam no Vale Feira, no caso de vocês é o desconto na taxa de lixo, né? Então, são alternativas também, né? Porque fica um dia, porque a pessoa sabe que ali vai ter, ali pode levar e vai gerando toda essa roda, vai girando toda essa roda, né, Anne? E é um trabalho de conscientização ambiental, as pessoas acabam se envolvendo, acabam sabendo como separar melhor e acabam vendo que isso traz um benefício para elas e para o meio ambiente num todo. Ô, Anne, a gente falou do mutirão, né, começamos nele, então na Próspera agora nesse sábado, né, o primeiro foi lá no Morro Sequinel, acharam muita coisa do Arco da Velha? Muita coisa. Nós até achávamos... Lá é um ponto turístico. Temos lá o Mirante, temos o Planetário. Isolado também, né? Porque não tem quase nada ali, né? De difícil acesso. Não é um local com tanto tráfego de pessoas ou de veículos. Mas quando nos deparamos com 5 toneladas de resíduos... Nossa. Eu mesma, que estava com uma turma de 8 pessoas, mais ou menos, encontramos um depósito de televisões, daquelas bem antigas, de tubo, né? Vidro, computador, tela de computador, e nós nos apavoramos. Nós enchemos um caminhão só com televisão. E passando por lá, tu vê a vegetação muito bem preservada, tu pensa que até não tem. Mas quando tu vai caminhando, que não é comum passarmos por lá caminhando, fomos caminhando e aí fomos vendo todo aquele lixo depositado. Olha a distância que as pessoas percorrem para depositar o lixo fora do seu planeta. E às vezes só de subir o morro gasta mais do que ir até o Sangão. Então, é isso que não dá para entender, Michele. São coisas que realmente nós precisamos trabalhar e conscientizar. Anne, como é que está o nosso horto? O nosso horto está em fase agora de processo licitatório para revitalização. Já conseguimos os recursos para poder fazer o cercamento. Logo após o cercamento vai ter uma revitalização. Tem uma universidade, que é o IFSC, eles estão com os alunos elaborando um projeto de revitalização do horto. Então, até o final do semestre, nós teremos esse projeto e aí podemos avaliar se vamos utilizar na íntegra o projeto, ou se vamos fazer algumas adequações, mas vamos ter um projeto de revitalização lá do horto para expansão das atividades que hoje nós temos lá. Porque o horto, ele também ele é fora da área central, mais ali, no Rio Maina, né? Ali no bairro Mina União. Ali já é região, né? Região do Rio Maina. Do Rio Maina. Então, a gente brinca, passou da Centenário, não é mais centro, já né, tem as regiões determinadas, mas enfim. Ali na região, ele é um atrativo que pode trazer as escolas, que pode levar as crianças ali para saber mais, para ter ações diferenciadas também, né, Anne? É um lugar bem arborizado. Ele é bonito, lá é grande, bonito, bem, com muita vegetação preservada. Os alunos da Unesc, há 2 anos atrás, fizeram um estudo sobre borboletas e acabaram encontrando espécies de borboletas que ainda não estavam catalogadas. Então, lá é um local que tem uma fauna e uma flora muito bem preservadas, com trilhas. Então, nós vamos aperfeiçoar, fazer trilha suspensa, fazer quiosques, que é um tipo de parque diferente dos que hoje nós temos. Hoje nós não podemos ir no domingo fazer um churrasquinho, mas lá no horto a ideia é ter um local para fazer um churrasquinho. Para quem conhece mais ou menos o Parque de
Maracajá. Isso. Mais ou menos ali. Mais ou menos nesse perfil. Para as famílias irem participar. E conhecerem também, porque como ele já não é mais tanta área do centro e só funciona de segunda a sexta, talvez ter uma alternativa de entender também mais o Horto, né? Até para funcionar no sábado e no domingo, e justamente isso, para que as pessoas saiam um pouco dos parques urbanos, porque os nossos maiores, que estão sendo muito bem frequentados, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, mas são parques urbanos, então lá já é um parque mais, com uma vegetação mais fechada, com trilhas para as crianças explorarem, conhecerem. Tem uma árvore dos desejos lá. Ai, que legal! Já fiz desejo, já realizei meu desejo. Ai, que bom. Mas é bem interessante, é uma árvore bem antiga, então é um local bem legal para se conhecer. E dentro das ações do centenário já seria um ponto para chamar a atenção, né? É mesmo, Michele. E, Anny, para a gente encerrar, quais são as ações chaves, né, da secretaria? Que eu vejo que agora tu não está mais ficando no gabinete, a Anny está na rua, está fazendo bastante ações. Mas quais são as chaves aí até o centenário? Porque esse ano é o que mais a gente vai falar, né? Aí, para o centenário, nós estamos fazendo um levantamento das árvores centenárias da cidade. Estamos fazendo todo um levantamento com associados das associações e cooperativas de catadores, fazendo um trabalho de angariar materiais para esse pessoal, para essas famílias, né, se manterem. Vamos envolvê-los nos eventos do centenário. Nesses eventos do centenário teremos projetos com plantio de árvores, inclusive vamos ter um plantio agora na quinta-feira com os idosos ali do Centro de Idosos aqui no Parque das Nações e com as crianças do CI Lino Pisetti aqui na Praça da Chaminé. Então vamos ter um plantio com as criancinhas e com os idosos, vamos fazer um contraponto, né? Com as duas idades, com as duas faixas etárias. E, enfim, vamos ter várias ações voltadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, e é isso mesmo, é sair nas ruas, ver o que a população quer. E hoje em dia a cidade de Criciúma e as pessoas estão se envolvendo mais com as causas ambientais. Com certeza, até porque a gente está perdendo o verde, né, as áreas verdes, mas tem bairros ainda que chamam a atenção. Pio Correia, tem muita árvore, é bem bonita, uma rua linda lá no Pio Correia, né? Principalmente os ipês amarelos ali, quando floresce, fica lindo. Aqui a Próspera também tem algumas regiões ali já mais do lado, que eu me recorde assim, né, do lado do Campo do Próspera mesmo, tem umas ruas bem arborizadas, tem morrinhos, então tem locais que ainda a gente preserva esse verde, mas infelizmente outros não. Antes mesmo de encerrar, juro para ti, as árvores da Centenário e da Praça, que sempre dão algum problema todo ano. O que vamos fazer com aqueles X que colocaram tudo e o X colar já apagou e ninguém sabe o que aconteceu? As da Centenário são todas gerivás, são árvores nativas que serão substituídas por outras nativas. Mas o gerivá, realmente, ele é uma árvore mais forte. É o coqueiro, que a gente chama de coqueiro, mas o coqueiro da Avenida Avenida Centenário. Eles são árvores fortes mesmo, e os X que estão neles é porque são árvores que precisam ser substituídas. Mas o que acontece é isso, é que a população não entende que a árvore, assim como nós, tem o seu ciclo de vida. Ela nasce, ela fica doente e ela morre. E assim são os coqueiros, são as árvores da Praça Nereu Ramos, que nós temos estudo com biólogos, com defesa civil. Então, de vez em quando, estamos acompanhando essas árvores e estamos tirando aquelas que estão mais doentes e substituindo normalmente por ipês. Então tá certo. Anny, obrigada pela presença aqui no estúdio mais uma vez, te agradeço, e que essas ações sejam sempre de consciência, né? Que as crianças, elas aprendem, como eu disse, quando vão lá no horto, elas ficam felizes, faceiras, com as ações na escola, dia da água, dia da árvore, elas sempre chegam com alguma surpresa em casa, né? Eu acho que até a questão das tampinhas, do recolhimento das tampinhas que elas cobram, elas entendem que aquilo ali faz bem para o meio ambiente, tem que recolher. O meu filho mesmo, se ele vê tampinha na rua, ele já pega, mãe, pega e guarda, vive com tampinha na bolsa. Então, assim, são pequenas sementinhas que a gente vai plantando nas crianças que vão trazendo esse senso de conscientização ambiental que foi perdido, né? A gente não pode dizer que não. Ali entre meados dos anos 90 e entrada dos anos 2000, o pessoal viveu para a tecnologia e esqueceu do verde. Agora está todo mundo gritando pelo verde de novo. Então, essas ações vão brotando essas sementes aí
fazendo com que nosso município volte a ter verde, né, Anne? Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco de meio ambiente, é isso mesmo, a ideia é resgatar o nosso verde, resgatar a nossa proteção e a nossa conscientização ambiental. Ficamos à disposição para quando for preciso. Então tá certo. Gente, essa foi mais uma edição do nosso Informe Região. A gente fica por aqui. Lembrando para você que essas e outras notícias você vai acompanhar seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4 horas da Graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia, abrindo a grade da Hit TV, que tem o jornal das 18h30, das 22h, show da fé, tudo para você continuar acompanhando com a gente. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira. Até amanhã.